glória. Tomou Todd hoje, hein? Glória a Deus. Todd de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor. Todos afiados, né? Hoje, 7º mês de ceia do ano 2026. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. Está alegre com o Senhor? Glória a Deus. Você que está de casa ou de algum lugar louvando ao Senhor, seja bem-vindo para a honra e glória do Senhor. Vão tomando seu assento aí, glória a Deus, esse assento confortável. Aleluia. Vamos dar início com o Salmo de número 27. Você que trouxe sua Bíblia, seu tablet, ou tem de memória. Glória a Deus. Salmo 27. Ó, já está aqui, hein? Glória a Deus. A confiança em Deus e anelo pela sua presença. Em reverência à palavra, aquele que puder se pôr de pé. Puder. Glória a Deus, ó, todos podem. Vamos todos juntos? O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti. O teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu fosse a minha ajuda, não me deixes, nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa que me andam espiando. Não entregues à vontade dos meus adversários, pois levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois. Glória a Deus, afiados, hein? E eu sei que é no coração. Pai amado, Pai querido, Senhor, aqui estamos, Senhor, nessa manhã, Senhor, de domingo gloriosa que Tu preparaste, Senhor Jesus. Pai, nos ensina a cada dia, Senhor Jesus. Pai, que os corações que estão tristes, Senhor, que o Senhor venha pôr alegria, regozijo, Senhor, porque estamos
louvando a Ti em espírito e em verdade, Senhor Jesus. Pai, visita, Senhor, os leitos dos hospitais, manicômios, presídios, casas de recuperação, Senhor Jesus, que a Tua palavra chegue ali, Pai amado Senhor, porque a Tua palavra salva, cura, liberta e transforma, Senhor Jesus. Pai, é o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos, certos da vitória, em nome de... Em nome de... Glória a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E vamos continuar a louvar ao Senhor com todo o fôlego. As palmas podem engrandecer, né? Bom dia, a paz do Senhor. Estão todos firmes e felizes com Cristo? Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor com alegria. Porque nós estamos com o nosso coração grato. Você está feliz essa manhã? Você tem gratidão no seu coração essa manhã? Então louve ao Senhor com gratidão e com alegria.
Glória a esse Deus eterno e todo-poderoso que está dentro de nós e que mais uma vez veio renovar as nossas forças. Hoje é dia de renovação, hoje é dia de alegria, hoje é dia de colocar a nossa cabeça e falar assim: Senhor, o que eu preciso mudar? A gente precisa rever as nossas atitudes. A gente precisa se renovar a cada dia. E para isso a gente tem que se prostrar aos pés do nosso Deus. Para isso é preciso você derramar o teu espírito naquele que tudo pode. Para isso você precisa pedir perdão dos teus pecados e se arrepender e mudar as tuas atitudes. Porque para o Senhor, o que vale mais é um coração aquebrantado. Então vamos nos derramar aos pés daquele que tudo pode, que vive dentro de cada um de nós, através do Espírito Santo. E através de quando o Senhor bate a nossa porta, a gente tem que abrir, para que Ele faça mudança. Estamos preparados para a mudança dessa manhã? Para o que o Senhor pode fazer nas nossas vidas e através de nós? Então que Ele venha nos dar força para caminhar mais neste mês, renovando as nossas forças para que possamos caminhar como as águias. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abra meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir teu toque, tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. E eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, tua bondade liberta meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. No calor desse lugar,
Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Felizes com Cristo? Glória a Deus. No calor deste lugar, nós temos que nos derramar. E nada melhor do que sentir o calor deste lugar, você poder abraçar o irmão que está ao seu lado. Pode dar um abraço nele e falar: estou feliz de você estar aqui. Que não existe nada melhor do que compartilhar de uma mesa com o seu irmão aqui. Isso. Eu fui ver. Aí no terceiro eu vou falar, no terceiro ponto. Aí depois dá uns 5 minutos, 2 minutinhos para subir. Isso mesmo, faz parte. Cumprimentarmos nosso irmão, abraçar ele. Há uns dias atrás eu preguei o que é ser igreja. E eu acho que seria isso, abraçar o nosso irmão, dar uma paz do Senhor acalorado, dizer que está feliz com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. E como é bom viver igreja. Glória a Deus. Ainda bem, né, que temos esse momento de abraçar, conversar. Mas agora, Deus nos chama a ouvir a palavra dEle. E eu confesso que a bispa me ligou falando que para eu pregar na ceia. E confesso que é um grande desafio, porque parece que é diferente de todas as vezes. Até me vesti um pouco melhor para esse momento. Pus uma gravata que não estou acostumado. Se estiver torta, me perdoem, mas eu não estou acostumado com esse traje. E quando eu comecei a estudar o que eu ia ministrar, meu coração começou a me voltar a um texto que mexe um pouco com a gente. Talvez, pode se assentar um pouco, já chama nós para a leitura da palavra, mas eu gostaria de dar uma introdução do que nós vamos ministrar essa manhã. Eu fui tocado e o Espírito Santo cortou o meu coração, primeiramente, porque às vezes a gente quer trazer uma palavra que vai acalmar o nosso coração, vai trazer amor, paz, tranquilidade, mas às vezes Deus quer nos incomodar. Talvez, às vezes Deus quer nos tirar do nosso conforto, porque o Evangelho, a Bíblia é isso, onde nós chegamos num culto dizendo que precisamos dele, nos derramar a Ele, e às vezes nós precisamos ser tirados da nossa posição que nós estamos confortável. Muitas vezes a gente está aqui, e essa daqui é a 7ª ceia do ano. E eu quero dizer que quanto tempo de igreja vocês têm? Se você pudesse falar assim, olha, eu tenho tantos anos de igreja, eu diria para vocês, eu tenho 34 anos de igreja, porque eu nasci num berço evangélico. Tem pessoa com mais de 20 anos de igreja? Glória a Deus. Feliz por continuar nessa caminhada. As pessoas que têm mais de 10 anos de igreja? Glória a Deus. Pessoas que começaram a fé recentemente? Amém. Glória a Deus. Estamos aqui numa mesma situação, onde muitas pessoas já passaram muitas vezes por este momento aqui de olhar uma ceia posta a nós. E talvez eu lembro do dia do meu batismo. Nossa, eu lembro como se fosse ontem lá na Pedro Belegard. Era setembro, eu lembro que estava muito frio mesmo. E eu lembro que foi um dos dias mais marcantes na minha vida. Porque eu fui às águas, eu voltei e eu lembro que eu me senti totalmente diferente.
E eu lembro disso porque aconteceu uma única vez. Eu gostaria de poder me batizar mais vezes só para ter essa sensação de me entregar inteiramente a Deus e dizer: Deus, eu me rendo a Ti. E isso é bom porque eu fiz uma única vez. A gente sabe que a gente não precisa se batizar mais nenhuma vez. Mas às vezes nós olhamos a ceia e eu quero te perguntar: você lembra todas as vezes que ceiamos, o que foi ministrado, o que você sentiu, o que passou na sua cabeça? Às vezes nós temos que tomar um cuidado de não cair no dia a dia, no costume de nós chegarmos aqui, acabamos de contar louvores maravilhosos, acabamos de adorar a Deus, vamos ceiar, mas às vezes nós temos que tomar um cuidado para isso não cair no costume e esquecermos a real intenção dessa ceia. E eu queria ler com vocês, abram suas Bíblias em Apocalipse 3, onde Deus vai nos questionar isso. Vale dizer que essa palavra primeiro cortou o meu coração, me incomodou, me trouxe reflexão. E é a partir disso que eu quero que a igreja possa, junto comigo, falar essa manhã. Apocalipse está lá, o último livro da Bíblia. Quem achou, se coloque de pé, para que nós possamos ler junto. Apocalipse 3, versículo 14 em diante. Acharam, amém? Glória a Deus. Não achou? Tem aqui o telão, pode acompanhar. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei o que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei, ceiarei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo ao meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade de nós estarmos aqui em Tua casa, Pai, num país livre onde podemos, Pai, clamar o Teu nome, onde podemos ouvir a Tua palavra, Pai. Mas agora, Pai, pedimos, Pai, que o nosso coração venha estar como uma terra boa, preparada para ouvir a Tua palavra, Pai. Para que nós possamos sair daqui, Pai, parecidos contigo, para que possamos participar dessa ceia, Pai, de uma forma diferente, Pai. Nos entregue, nos derramado a Ti, Pai. É o desejo do nosso coração, é ouvir a Tua palavra e sair mais felizes e mais confortados e mais desesperados por Ti, Pai. É isso que nós como igreja te pedimos, é isso como nós como igreja te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu quero dar um contexto do que está acontecendo aqui, o que é essa carta, essa igreja de Laodiceia. Um do último dos apóstolos ali, João, ele, como uma punição por estar pregando o evangelho, ele é levado para a ilha de Patmos para ser deixado lá e morrer naquele lugar. E aí Deus o traz revelações sobre as igrejas e ele pede para ele escrever aquele lugar. Aquelas cartas para aquelas igrejas, para que as igrejas pudessem se consertar. E aí tem a igreja de Laodiceia. E Laodiceia era uma cidade muito rica. Era uma cidade que ali tinha produção de lã branca, de lã negra. Eles tinham uma empresa, em têxtil muito boa. Eles vendiam colírios.
Eles tinham já uma medicina muito avançada, eles conseguiam colocar ali colírios para melhorar os olhos, tratamento dos olhos, e era uma cidade extremamente rica. Uma cidade que talvez não precisasse de muita coisa ali. E ela era abastecida por 2 rios. E a gente, quando olha esse texto que fala, olha, você não é nem frio e nem quente, então eu vou vomitar porque você é morno. E a gente pensa, o que seria o quente e o que seria o frio? Talvez o quente a gente poderia pensar que é aquele crente mais cheio do poder, que gosta de falar em línguas, dá umas rajadas, pula na presença do Espírito Santo, mostra que o Espírito Santo está nele. Mas também pode ser que você pense que o frio ali seja um crente mais tímido, que ouve ali, ora mais quietinho. Mas Deus usava as coisas que estavam acontecendo naquela época para poder proclamar. Ele dizia que havia um rio frio ali, que era abastecida a cidade de Laodiceia, e essa cidade era abastecida como uma fonte de águas frias, onde servia para beber. Onde você chegava lá, tomava sua água e ficava satisfeito, aliviado. Mas também existia uma termas ali que vinha de águas quentes, e ela vinha muito quente, e ele servia como medicinal. Não sei se vocês já tiveram um prazer, mas chegar numa água, deitar numa piscina bem quente, assim, o quão bom que é. Eu lembro que eu fui viajar e a gente teve essa oportunidade, a gente ficou o dia inteiro no parque, lá, águas geladas, muito gostoso, se divertimos, mas à noite a gente chegava 1 da manhã, entrava na piscina e ela era quente. E como era bom aquela piscina. E aí Deus fala assim, mas olha, quando essas 2 águas se juntam, elas se tornam mornas. E se elas se tornam mornas, elas não servem para mais nada. Vocês já tomaram uma água morna? Vocês já tomaram água ali que não é quente, não é frio, porque o quente dá para fazer um chá. Mas uma água morna, na hora que você toma, te traz náuseas. E o que Jesus queria dizer a essa igreja, por que você não é nem frio e nem quente, e morno eu vou te vomitar. E aí uma das coisas é que essa igreja tinha perdido a sua utilidade. Ela era uma igreja, tinha cultos ali, mas muitas vezes eles estavam fazendo isso como se fosse algo automático. Como se eles estivessem ali e não trazessem mais impactado aquele lugar. Eles não tinham uma utilidade, eles não tinham mais firmeza, eles tinham perdido alguma coisa ali. Talvez eles tinham perdido de fazer as coisas de Deus de todo o coração. Em Jeremias 29:13 diz assim, buscar-me-eis e acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Imagina você ouvir uma carta, porque essa é uma carta que poderia ser escrita pelo apóstolo Paulo, isso daqui poderia ser uma carta escrita por outra pessoa, mas diz a igreja, aquele que é fiel, a testemunha viva, o amém, está escrevendo essas coisas sobre essa igreja. O quão sério era sobre isso, porque a Laodiceia estava morna e nós também podemos estar. É um convite, é uma reflexão, porque a gente pode estar vivendo muitas vezes, e eu já passei muitas vezes por isso, sobre uma religiosidade. Onde nós vemos o culto, nós louvamos a Deus, falamos, proclamamos o seu nome, estamos sentados aí, mas às vezes o nosso coração não está totalmente aqui. O nosso coração não está totalmente entregue. Aquela igreja fala assim, olha, eu tenho dinheiro, eu tenho ali os melhores médicos, eu tenho tudo. Diz lá que no ano 60, esse lugar, essa Laodiceia, ela foi totalmente destruída por um terremoto. E ali era o domínio de Roma, e Roma falou assim, olha, peraí, eu vou te ajudar, porque você precisa se reconstruir. E eles falam, não precisa. Nós temos o dinheiro suficiente para nos reerguer como cidade. A igreja de Laodiceia, ela estava num ponto que ela falava assim, olha, talvez eu não precise de mais nada, nem de Cristo. Porque ali no versículo 20 ele fala, eis que estou à porta e bato. Se Jesus está falando que está à porta e bate, quem estava naquela igreja, quem ele estava adorando? É engraçado porque nós falamos isso e falamos, nossa, eu preciso de Jesus. Quem precisa de Deus aí? Glória a Deus. Mas, se a gente, Deus perguntasse se você precisa de mim, você fala assim, não, eu tenho um monte de coisa que eu preciso de você. Não vou falar que eu não preciso de nada, senta aqui Deus, vamos conversar, eu tenho um monte de coisas. Mas quando vemos a igreja, talvez nós queremos uma cura. Talvez às vezes venhamos com um problema do dia a dia, e é normal. Nós viemos pensando, o que nós vamos pagar aquele boleto? Talvez nós vemos na igreja, às vezes pensando,
nossa, eu tenho um problema para resolver amanhã, e nós louvamos da mesma forma, porque nossa cabeça não está de coração aqui. E às vezes nós cantamos louvores que nem ao mesmo entendemos. Quantas vezes eu louvei, te louvarei, não importam as circunstâncias. E quando essas mesmas circunstâncias chegaram, eu fiquei muito bravo. Que coração eu estava tendo quando eu estava louvando? Quero conhecer Jesus e ser achado nele, mas não o procuro onde ele deveria estar. Quantas vezes louvamos com nossa boca cheia, ali louvando e falamos, queremos conhecer Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, onde nosso coração não está totalmente entregue. É esse tipo de mornidão que nos ataca muitas vezes. Quantas vezes já ceiamos aqui, e aí no repartir do pão nós pensamos, vamos tomar e comer, e saímos daqui, e já estamos pensando em outra coisa, e não do momento que nós tivemos com Ele. É isso que aquela igreja esqueceu, porque desde criança nós somos induzidos. Eu tenho a Hannah. E é engraçado que a Hannah nasceu, ela dependia 100% de mim e da Jéssica. Mais da minha esposa, porque tinha que se alimentar. E com o passar do tempo, ela foi crescendo, e ali com 1 ano precisou de ajuda para começar a andar. E eu gostava de ficar com a mão dada com ela, e ela andava, e a gente gostava de dar comida, e a gente gostava de abraçar, de pegar no colo, de quando um brinquedo caísse, pegava. Mas a Hannah, desde muito cedo, ela gosta de fazer as coisas sozinha. Hoje, vira uma briga entre ela e minha mãe, porque minha mãe quer ajudar, e a Hannah não quer ser ajudada. Ela deixa eu comer. Não, eu como sozinho. Deixa eu tirar a calça. Deixa que eu tiro. Não, está muito calor. Deixa que eu tiro a minha blusa. Desde criança nós somos instruídos instintamente a ter uma independência. E muitas vezes nós queremos ter a nossa independência financeira, a nossa independência ali de poder fazer as nossas coisas, a independência de poder ler uma coisa e entender sozinho. Nós somos normalmente instruídos a ter uma independência de tudo. Mas quando nós se tratamos do Evangelho, é totalmente o contrário. É quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós temos que gritar que somos dependentes dEle. Um exemplo muito bom disso é Paulo. Paulo ali, quando está em 1 Coríntios 15, 9, ele fala assim, olha, dos apóstolos que estão aqui, desses 12 que viram Jesus, estão proclamando a palavra dele, andaram com Jesus, viram com Jesus, acreditaram em Jesus, no momento mais difícil, estavam ali próximos a Jesus, desses daqui, eu sou o menor deles. E Paulo era chamado de apóstolo, mas ele falou, olha, de todos eles, eu sou o menor. Mas também um pouco mais à frente, quando ele está escrevendo ali em Éfesos 3 a 8, ele fala assim, olha, de todos os santos, eu sou o menor. Então antes que eram 12 pessoas, ele falou, olha, eu sou o menor que dessas 12 pessoas, agora não, agora todas as pessoas que acreditaram em Jesus, todas as pessoas que confessaram a Jesus, dentre todas as pessoas que amam a Jesus, eu sou o menor delas. E aí apóstolo Paulo, um pouco depois em Timóteo, ele vai falar assim, olha, de todos os pecadores, de todos aqueles que pecaram, eu sou o maior pecador de todos. O apóstolo Paulo está nos ensinando a simplesmente, quanto mais ele entendia, quando ele mais ouvia de Deus, ele falava assim, olha, menor eu sou perto dele. Menor eu sou digno de viver com ele. Menor eu sou o pior de todos os pecadores, sou eu. Ele está nos ensinando ao inverso, a ter uma dependência de Deus. Mas o que eu posso fazer para sair dessa mornidão? O que nós temos que fazer para sair desse estado que, às vezes, o nosso dia a dia, a correria do dia a dia nos leva a estar? O primeiro é o versículo 17. Vamos ler comigo. O versículo 17 diz assim, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Primeiro passo para a gente sair desse estado de mornidão que nós às vezes nos encontramos, é entender que nós somos, sem Cristo, miseráveis, infelizes, pobres, cegos e estamos nus. O
primeiro passo a isso é reconhecer que esse é o nosso estado sem Cristo. Eu poderia dizer assim, como você era antes de conhecer a Jesus. Talvez você tinha uma felicidade. Talvez você falava assim, olha, eu sou uma pessoa bem. Mas às vezes, se a gente quando conhece a Jesus, nós sabemos que nem o dinheiro compraria o que nós temos com Ele. Nós vemos que nós não tínhamos nada e agora somos felizes. Porque até mesmo com Cristo, no momento da dificuldade, no momento que era para ser mais infeliz, nós encontramos a graça. Em Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Ele diz, olha, Jesus está falando, você é miserável, infeliz, pobre, cego, nu, o que você acha que você é? A igreja de Laodiceia está falando assim, olha, eu tenho roupas, eu tenho colírio. Aí Jesus falou assim, olha, nada disso. Você é pobre, miserável sem mim. Você não entendeu. Você merecia o pecado, o salário do pecado é a morte, você merecia a morte. Sem Cristo, o que nós merecíamos sem Ele. O que nós como igreja podemos oferecer, mas a gente só pode ter a morte porque esse é o preço do pecado. E Jesus é maravilhoso. Eu ouvi uma história esses dias que eu quero contar para você. Que num reino, e ela é fictícia, tinha um rei. E neste reino o rei falou assim, olha, é o seguinte, eu não quero que ninguém mais roube. Porque aquele que roubar, aquele que cometer algum erro, eu arrancarei os seus 2 olhos. E diz que naquele reino houve paz por um tempo. Não havia problemas, não havia roubo, não havia brigas, porque era muito duro, era muito alto o preço a ser pago pelo um erro. Mas um dia, esse rei foi acordado, chegou ali as pessoas levando aquele criminoso e falou assim, olha rei, encontramos alguém que errou. Encontramos alguém que simplesmente cometeu um erro e ele precisa pagar o preço. E quando o rei olha, ele vê o seu filho. Que dilema. Ele é rei, ele tem autoridade. Se ele pegar e falar assim, eu imagino muitas pessoas falando assim, ele não vai fazer isso com o filho dele. Ele não vai fazer isso com o próprio filho, arrancar os seus próprios olhos. Mas a outra parte daquela multidão que estava ali olhando e vendo aquela situação, fala assim, ele precisa fazer. Eu quero ver, porque se fosse o meu filho, eu tenho certeza que ele arrancaria. Então imagina esse rei olhando essa situação, vendo que o próprio filho dele tinha roubado e ele precisaria tomar uma atitude. Se ele cumprisse aquela sentença, talvez as pessoas falem, que rei é esse que tira o próprio olho do seu filho? Mas se ele não cumprisse e fala assim, que rei é esse que não cumpre com as suas palavras? Que moral ele teria? E o rei se levanta e fala, olha, é necessário que seja pago o preço. É necessário que seja cumprida a lei. É necessário que esteja pago esse preço que foi colocado. Se eu decidir, eu tenho que fazer. Se há 2 olhos que é necessário para isso, retire os meus olhos. Essa história não é sobre um rei. É sobre o nosso Deus. É esse o preço que foi pagado por mim e por você. É o preço que Deus falou assim, olha, você merecia a morte, mas eu vou pagar o preço. Às vezes esquecemos e ceiamos aqui e esquecemos o verdadeiro sentido. O que não foi dado em compreensão a isso. O que foi dado para que a gente pudesse tomar a ceia, pegar o pão, partir, comer, tomar a ceia. Jesus precisa encontrar pessoas despidas da sua dependência. Deus quer encontrar aqui pessoas que olham e falam assim, eu não consigo, eu sou miserável, porque nem eu consigo pagar o preço pela minha vida. Eu sou miserável porque eu achei que eu poderia comprar alguma coisa, mas agora eu sei que Jesus morreu em meu lugar, e agora eu sei que eu sou miserável e não mereço nada. Mas é engraçado que no versículo 20, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que ele está dizendo? Que na porta desse miserável, pobre, nu, que não consegue enxergar nada, ele está à porta batendo.
E ele diz: eu quero entrar nessa casa. Eu quero sentar à mesa com você. E ele diz uma coisa engraçada, que ele fala assim: olha, eu quero cear contigo e você comigo. Sabe o que isso significa? É que de um lado na mesa, existe alguém que precisa ser salvo, que não conseguiu pagar o seu preço. E do outro lado, existe um Deus, que em Filipenses 2, do 5 a 8, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança aos homens. Do outro lado da mesa tem um Deus que olhou e falou assim: olha, eu sei, aqui eu tenho tudo, eu sou glorificado, eu estou com minhas vestes brancas, mas eu estou indo. Eu não vou olhar para isso e me agarrar a isso. Eu vou olhar para aquele miserável, pobre e nu, e vou morrer por ele. Esse mesmo Deus, ele nasceu numa manjedoura, onde ele poderia ter nascido no melhor palácio. Ele nasceu num lugar simples. Ele viveu entre nós, ele pregou o seu reino, ele foi rejeitado, ele foi traído, ele foi abandonado pelas pessoas que ele veio buscar. Ele foi colocado em julgamento, e aquele que era Barrabás, e as pessoas gritavam: soltem Barrabás e não Jesus. É a mesma coisa que falar: me solta Jesus. Porque ali o culpado era Barrabás, o culpado era eu e você. Mas ele mesmo assim, como ovelha muda, foi levado. E naquele momento ele foi traído. E naquele momento ele foi abandonado por todos. E naquele momento ele morreu numa cruz do Calvário. É deste lado na mesa que nós estamos encontrando esse Deus, que depois de 3 dias ressuscitou, e hoje está lá no céu, entronizado. É esse Deus. E do nosso lado, o que nós podemos oferecer? Se você falar que tem dinheiro, que você falar que você vem ao culto, que você lê a Bíblia, se você falar que tem muita coisa para oferecer, eu posso te dizer: não temos nada. O que eu posso oferecer para Deus são os meus pecados. É uma pessoa que depende dele para viver, que não existe alegria sem ter ele, que não existe amor sem ele. É deste lado, a única coisa que nós podemos oferecer a esse Deus é a nossa vida, como gratidão. O primeiro passo é reconhecer que precisamos dele, é reconhecer que somos miseráveis, pobres e nus. Mas o segundo ponto é aprender a buscarmos. Porque no versículo 18 ele diz assim: dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Onde estamos tentando encontrar aquilo que só Cristo pode dar? Onde estamos tentando comprar a nossa segurança? Aquela igreja falou assim: olha, eu tenho dinheiro. Olha, eu tenho todo o dinheiro aqui, eu posso dar tudo bem. Se acontecer uma catástrofe, está tudo bem. Mas existem coisas que o dinheiro não compra. Uma delas é a paz, é a felicidade. Onde buscamos a nossa segurança é no dinheiro, porque muitas vezes nós adoramos esse dinheiro. E Deus falou: compre de mim a felicidade. Compre de mim. Estamos tentando nos vestir para que não pareçam nossas falhas. Aquela igreja, ela vendia lã. Ela tinha vestimenta, provavelmente ela fazia suas túnicas. Mas ele falava: olha, mesmo assim vocês estão tentando esconder quem vocês são. Ah, como tentamos esconder quem nós somos para Deus. Como tentamos usar uma roupa que não é nossa. Como tentamos esconder daquele que sabe de todas as coisas o que nós precisamos. O que nós temos feito, porque às vezes tentamos esconder por vergonha. Mas o problema de começar a esconder é porque essas manchas, essas falhas, a gente começa a se acostumar. A gente começa a entrar no estado de mornidão, que essas manchas que nós estamos tentando cobrir com um terno, com uma gravata, com uma blusa, para mostrar que nós estamos aqui pregando a palavra de Deus e falar que nós somos mais santos que alguém, mas na verdade nós todos somos dependentes. Deus nos está convidando a vestir uma santidade.
Há em pessoas que vão errar porque a santidade não é aquele que não peca, é aquele que se limpa todos os dias. Deus está falando assim, se vista da santidade que eu posso dar. Se vista da palavra, se vista, se alimente daquilo que vai te trazer pureza. Eles fabricavam colírios. Eles tinham ervas medicinais ali para poder passar e a pessoa enxergar melhor, mas eles não conseguiam enxergar como eles estavam. Então o segundo passo é de quem nós estamos comprando as nossas coisas, de quem nós estamos dependendo comprar. O que nós estamos vestindo, o que nós estamos olhando, com que olhos nós estamos olhando para dizer se está tudo certo ou não. Será que fechar os olhos, levantar as nossas mãos e cantar um louvor mais lindo, sendo que o nosso coração está vazio? Talvez olhamos isso e achamos, falamos, nossa, aquela pessoa está totalmente entregue. Ou olha como eu estou entregando a minha vida para Deus e o nosso coração vazio. É esse passo que Deus não quer começar a comprar dele. Sentir fome da presença de Deus. O que nós temos nos alimentado no nosso dia a dia para chegar num banquete como esse e dizer, não preciso de mais nada. Não estou com fome. O que nós temos nos alimentado para olhar um banquete e falar, olha, eu estou alimentado já com as coisas, com os problemas do mundo, eu estou alimentado com as dificuldades, não há espaço para mais nada. Que possamos ter mais fome da presença de Deus. No versículo 19 diz assim, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Aprender a receber o amor. Aprender a receber o amor é compreender o quanto Ele nos ama. E talvez você fale, eu tenho 34 anos de igreja, eu sei que Deus nos ama, eu sei o quanto Ele nos ama, mas muitas vezes nós rejeitamos o amor dEle. E eu vou te falar, porque em outras religiões, as pessoas perguntam o que eu preciso fazer para aquela entidade gostar de mim. E nessa daqui, quando Deus ele fala assim, o que Deus gosta de, por que Deus gosta de mim do jeito que eu sou? Em outros lugares fala assim, olha, o que eu preciso ser aceito para que essa entidade, para que esse Deus possa me aceitar. E no caso, Jesus já fez isso para nós sermos aceitos. Jesus já nos amou. Jesus já entregou a sua vida. E muitas vezes nós com nossas manchas, nós não queremos nos despir. Porque nós falamos, quantas vezes eu errei nisso? Quantas vezes eu pequei, quantas vezes eu vesti uma roupa que não era minha, quantas vezes e você fala assim, Deus não me ama, não tem como amar alguém como eu, e eu vou te falar, não tem mesmo. Porque nós queremos merecer um amor que não merecemos. Nós temos que entender que é uma graça que nos foi dado. É uma graça que nos foi concedido, não é merecimento nosso, não tente achar merecimento em você. Só entenda que Ele te amou. Só entenda que esse Deus entregou a sua vida por você. Entenda que foi pago um alto preço e você não pode decidir pelo credor o que ele faz com esse preço que ele pagou. O que você pode dizer é, eu entendo, Pai, eu sou falho, eu sou pecador, eu estou tentando ser autossuficiente, eu estou tentando merecer as coisas, mas nessa noite, nessa manhã, Pai, eu só quero a Tua graça. Eu só quero o amor, eu só quero sentir o que você fez naquela cruz do Calvário. Talvez eu não compreenda qual é o tamanho desse amor, mas eu vejo que hoje eu sou um pai, e eu vejo a Hannah. O quantas vezes, às vezes ela pega e faz alguma coisa, e bate, e joga o brinquedo no chão, e derruba alguma coisa que não era. E às vezes ela não tem problema de voltar para mim, e chorar, e me abraçar, e sentir. Mas conforme nós ganhamos a nossa autossuficiência, a independência, nós olhamos e falamos assim, Ele não me amaria. Quando um pai está à porta batendo, desesperado para entrar, se você ouvir a voz dele e te abraçar. É sobre esse Deus que nós estamos falando. É sobre perder a nossa independência. É sobre entender que Ele nos amou primeiro e não há nada que possa fazer diferente. Eu imagino Pedro, depois de ter negado Jesus, Pedro não fez qualquer coisa, ele simplesmente olhou para Jesus e falou assim, olha, você conhece aquele homem? Você conhece aquele homem que está sendo crucificado? Não sei nem quem é. Eu não sei nem quem você está falando. Mas olha aqui, Pedro, vem cá, você estava andando com ele, você viu os milagres acontecendo.
Eu não conheço. Olha, Pedro, você tem certeza porque eu vi você ali. Eu vi muitas vezes você andando na multidão, protegendo ele e você. E Pedro cai em extrema tristeza. Pedro é devastado. Pedro tem as suas vestes arrancadas e mostrado ali que ele talvez pensasse, nossa, não existe como me amar. Eu neguei o Salvador. Há um tempo atrás eu falei que eu iria até a morte com ele, e um pouco depois eu estou negando a ele. Ah, Pedro, quando é encontrado, depois que Jesus ressuscitou, eu imagino o constrangimento de Pedro. Se Pedro estivesse numa mesa, sentado de um lado, e Jesus sentado do outro. Talvez eu não teria coragem de olhar para Jesus. Mas Jesus fala assim, Pedro, tu me amas, Pedro. Ah, Senhor, tu sabes que me ama, que eu te amo. Ah, Pedro, Senhor, você me amas, Pedro. Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ah, Pedro, tu me amas, Pedro. Ah, Senhor, com toda certeza eu te amo. É esse amor que senta à mesa com você, mesmo quando estamos errados, mas quando nós estamos mostrando as nossas fraquezas, quando nós falamos que não temos nada, que sabemos o que merecíamos e o que foi pago, é com esse Cristo que sentamos à mesa. É engraçado que muitas vezes nós estamos nessa nossa atividade tão grande com as coisas do dia a dia e esquecemos de, num momento desse, prestar atenção no que realmente importa. Marta e Maria, elas estavam ali, as duas com Jesus na casa, as duas estavam no mesmo lugar, Jesus estava falando, ministrando a mesma palavra, enquanto uma estava ali ouvindo o que seria bom para ela, a outra estava totalmente ativa, tentando resolver os problemas que não precisavam ser resolvidos. Muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, e às vezes estamos tão com a atividade na nossa cabeça tão grande, com tantas coisas pensando, que às vezes esquecemos de sentar à mesa com o Pai. A Bíblia conta a história de Emaús, de 2 discípulos. Se puderem o pessoal do louvor subir aqui, que a gente já comece a louvar. E ele conta a história de que Jesus tinha morrido numa cruz, já tinham encontrado ali o teu túmulo vazio, e 2 discípulos iam ali andando pelo caminho, voltando para casa, ali o caminho de Emaús. E diz que um homem chega a eles e começa a falar, o que vocês estão conversando? O que vocês estão conversando, o que vocês estão falando? Olha, tinha um homem ali, ele era bom, ele morreu, e infelizmente, eu não sei o que aconteceu, mas agora estão falando que o túmulo dele está vazio, mas nós não compreendemos o que está acontecendo. E Jesus começa, ao caminho de Emaús, ministrar sobre esses 2 pessoas, a ponto que esse coração deles começa a aquecer. Eu imagino eles conversando com o próprio Cristo, recebendo o pão vivo sobre a vida deles, partilhando o pão ali, comendo, e eles falam assim, olha Jesus, faz o seguinte, não vá embora, se você puder, é uma viagem muito longa, entra comigo na minha casa, vamos se sentar, vamos comer, e eles entram naquele lugar, e Jesus está à mesa com eles. Eles estão ouvindo a palavra de Deus como nós estamos ouvindo aqui. E o intuito e o desejo do meu coração é que possamos, neste momento que daqui a pouco iremos ceiar, que nós possamos entronizar Deus, que possamos entender que nós estamos precisando desse Deus tão maravilhoso, que entendemos que quando Jesus sentar a uma mesa e começar a ministrar ao nosso coração, que os nossos problemas, as nossas dificuldades, tudo aquilo que temos deixado de segundo em primeiro lugar, venha ser retirado e colocado em primeiro lugar. E diz que nesse caminho de Emaús, o Jesus tomou o pão, o abençoou e partiu. E no partilhar desse pão, os olhos dele se abriram, porque Jesus o entregou o que ele tinha. Jesus mostrou a eles o pão da vida. E Jesus mostrou para eles que ele era o único suficiente Salvador, que ele tinha morrido numa cruz, que ele tinha sido sacrificado, mas que estava ressurreto, que iria para o céu e um dia iria voltar para nos buscar. Se coloque de pé, igreja. Que possamos sair deste lugar de
acostumados a viver o nosso culto, de prestar um culto, que possamos parar de às vezes só vir à igreja, mas possamos também partilhar e receber o pão de Deus. E que ao partir deste pão, que nossos olhos se abram para quem realmente Ele é. Que nós possamos olhar o Cristo ressurreto em nossas vidas, aquele que morreu, aquele que nos ama independente do que nós somos. Ele só quer a gente despido do que nós achamos que merecemos, despido do que achamos que podemos conseguir. Que a gente possa fazer essa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, queremos Te agradecer, Pai, pela Tua obra em nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossos corações, Pai. Que essa semente venha cair em terra boa, Pai. Que nós venhamos reconhecer, Pai, quem realmente Você é em nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, nesse momento de ceia, nós vamos sentar contigo, ouvimos a Tua palavra, e agora no partir do pão nós possamos ver, Pai, nós possamos reconhecer e lembrar que o Senhor morreu numa cruz do Calvário por nossas vidas, Pai. É a Ti, Pai, que nós rendemos, a Ti que nós falamos que precisamos de tudo, é a Ti que falamos que somos miseráveis, mas precisamos de Ti, que nossa vida seja derramar a Ti os nossos anseios, as nossas dificuldades, Pai. Que possamos Te encontrar, Pai. Que possamos Te adorar e Te buscar, Pai. É isso que como igreja nós Te pedimos. Eu sei que o Senhor está na porta e bata, nós Te pedimos. Entre e ceie conosco, Pai. Colocamos nossos pecados, nossos erros à Tua mesa, que é o que podemos oferecer. E, Pai, esperamos de Ti a vida, Pai. É isso que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que as palmas venham louvar este Deus Todo-Poderoso, Pai. Quem é esse que vem nos abraçando? Constrangendo com olhar, Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Constrangendo com olhar, Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra.
A paz do Senhor, amados. Irmãos, pode se assentar, em nome de Jesus. Eu queria convidar o pastor Roberto para estar conosco aqui, para estarmos ministrando a mesa do Senhor. Queria chamar os obreiras para estarmos distribuindo a ceia do Senhor. Esta mesa é para os crentes batizados que estão em comunhão com Jesus, em comunhão com seu pastor, em comunhão com a sua igreja. Louvado seja Deus. Queremos agradecer a Deus por essa palavra, evangelista Samuel. Nós vamos consagrar ao Senhor. Curve a sua cabeça, ligue o seu pensamento. Pai Celestial, queremos te agradecer por esta palavra. Queremos pedir a tua bênção e assim consagramos este pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai Celestial, venha fortalecer, venha encher-nos da tua graça, do teu Espírito Santo, dando-nos a tua unção, o teu poder, meu Pai, para continuarmos vivendo em santidade, vivendo dentro dos teus propósitos, dentro da tua vontade. No nome de Jesus, pedimos o perdão dos pecados, que o Senhor venha santificar o teu povo, venha santificar esta nação, venha santificar, meu Pai, todos aqui presentes através deste evangelho, através da tua palavra. E assim consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E havendo o Senhor Jesus dado graças, ele partiu e deu aos seus discípulos. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, onde é o Espírito de Deus, a liberdade. Então que você glorifique ao Senhor, que você dê lugar ao Espírito Santo, para que ele se manifeste em sua vida em línguas estranhas, porque aquele que fala em línguas estranhas não fala ao homem, mas fala diretamente com Deus, porque ninguém o entende, mas em espírito fala de mistérios. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, graças a Deus. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor, meu querido. Aleluia. Nós estamos prestando um culto. Você viu o texto que foi lido aqui? Ao que vencer, eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Você já se viu sentado com Jesus no seu trono? Você já se viu sentado com Jesus no seu trono? Você pode imaginar isso? Que vitória, que bênção. Ter o direito de sentar no trono que Jesus se assenta. Vencer o que, irmão? Vencer o pecado. Vencer as trevas. Vencer Satanás. Vencer o maligno e seus demônios. Exatamente, é isso que nós temos que vencer. Aleluia. Então, meus queridos, a Bíblia nos diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por quê? Somos mais do que vencedores porque através do sangue de Jesus nossos pecados foram apagados. Através do seu sacrifício nós fomos santificados, né? Este é o corpo de Cristo que é repartido por vós. Aleluia. Fazei isso em memória de mim. Todos tomaram pão? Falta alguém? Aqui em cima, todos. Curve a sua cabeça. Pai Celestial, queremos te agradecer
por termos sido salvos, perdoados, santificados, transformados. Fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. E ao que vencer, terá o direito, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Pai Celestial, somos mais do que vencedores através do teu sacrifício. Pai, te agradecemos pelo que o Senhor fez por nós. Te louvamos por tudo. No nome de Jesus, mas também o Senhor deixou escrito que aquele que não comer deste pão e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então estamos aqui, Senhor, cumprindo a tua palavra, Pai, pois estamos comemorando, estamos celebrando a tua morte, a tua ressurreição, até que o Senhor venha nos buscar. No nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, estas bênçãos e te agradecemos. Amém. Disse Jesus: tomai e comei dele todos. Amém. Oh, aleluia. Oh, graças a Deus. Santo é o teu nome, Deus maravilhoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Grande alabiás. Oh, graças a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Palavra com o pastor Roberto. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Adão, quando ele pecou, todos os dias Deus aparecia para Adão, conversava com Adão. Mas mesmo no dia que Adão pecou, Deus compareceu no mesmo horário para conversar com Adão. E Adão escondeu. Ele estava escondido. Ele achava que estava escondido, né? Mas o que eu quero dizer é que independente como você está, se você já se batizou, você já desceu as águas, Deus quer que você ceie com Ele. Independente de como você está, o Senhor Jesus está aqui. Ele está aqui nessa mesa, Ele está aqui aí do seu lado. Ele quer cear com você. Então, que nessa ceia, mais uma vez, esteja renovada a sua aliança com Cristo. Que você lembre aquilo que Jesus fez por vocês na cruz. Que você faça uma reflexão no seu coração. Como está o seu coração? E que você lembre que Jesus virá. E nós iremos com Ele. Amém? Pai, nós oramos e agradecemos a Ti por esse cálice, Senhor Jesus, de suco de uva que representa o Seu sangue. Pai, abençoa-nos, Senhor. Que o Senhor venha fazer uma renovação, Pai, na aliança, Senhor Jesus, dos Seus filhos. Que haja um renovo espiritual na vida de cada um dos Seus filhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus. E agradecemos a Ti por permitir que nós estivéssemos aqui ao Seu lado, Pai, ceando contigo, Pai. Pai, em nome de Jesus, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, da minha nova aliança com o meu povo. Glória a Deus por isso, Senhor. No meu sangue fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tomai todos eles. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Deus. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor, meu irmão. Aleluia. Obrigado, Deus.
louvar esse Senhor, que é digno de todas as coisas, da nossa honra, do nosso louvor, da nossa voz. Ele é digno de toda a glória. Vamos louvar isso. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba-te nossa adoração. 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 Dia e noite suba-te. Tu és digno de tudo.
Glória a Deus. Tu és digno de tudo, de toda adoração, de toda glória e de todo louvor. Esse é o nosso Deus. E aqui hoje é dia de celebrarmos a Santa Ceia. E no dia que nós celebramos a Santa Ceia, nós também lembramos que o maior presente nós já ganhamos, que foi ali, Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz por nós. E tudo vem de Deus. Então, quando nós dizimamos, ofertamos, nós reconhecemos que o Deus é o nosso provedor, é o nosso dono, é aquele que cuida das nossas vidas. Em Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Em 2 Coríntios 9,7 diz: cada um contribua segundo o propósito do coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, que nessa manhã nós também possamos apresentar a nossos dízimos, as nossas ofertas, reconhecendo que Deus, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso provedor, Ele é aquele que cuida das nossas vidas, que não perdeu o controle, ao contrário, tudo está nas mãos do nosso Deus. Então, que no dia de hoje você oferte com alegria aquele que é digno de tudo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por cada dizimista e ofertante nesta manhã, Pai. E que a gente possa reconhecer que o Senhor é o dono das nossas vidas, que tudo é para ti e por ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por cuidar de cada um de nós. Obrigada por alcançar cada casa, cada família nesta manhã. Continua, Senhor, conosco. Continua abençoando, Senhor, a todos que estão aqui e aqueles que estão em casa também, Senhor. Continua, Senhor, prosperando em todas as áreas, Senhor. Guarda, Senhor, nossas vidas e que nós possamos, Senhor, prosseguir, Senhor, sabendo que tudo está no controle das tuas mãos. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada por mais uma santa ceia. Obrigada, Senhor, por esta aliança, Pai. E nós te glorificamos e te agradecemos em nome de Jesus. E as palmas louvam o Senhor. Amém? Se coloque de pé. Vamos louvar. Vocês estão felizes? Ah, então tá bom. Então a gente vai dançar um pouquinho agora. Quem tá a fim de dançar hoje? Vamos lá. Vamos dançar um pouquinho na presença do Senhor. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre.
Graças a Deus. Pode se sentar, meus amados. Já ceamos, já glorificamos o nome do Senhor por essa oportunidade que nos foi dada. Queria perguntar a alguém que não se membrou ainda, gostaria de se membrar conosco. Se houver alguém, dê um sinal com a sua mão, nós vamos te receber como membro desta igreja. Alguém que gostaria de se membrar? Ou alguém que quer se reconciliar com Deus, com o Senhor? Se houver alguém, dê um sinal com a sua mão para nós orarmos pela sua vida. Há alguém? Não? Que Deus abençoe rique e abundantemente. Temos o culto amanhã, segunda-feira, às 8 horas da manhã. Você é nosso convidado, em nome de Jesus. Culto terça-feira de libertação, 19h30. Quinta-feira, às 15 horas. Domingo, novamente, culto da família, 9h30, 18h30. Atendimento pastoral, quinta-feira, das 15 às 18. Só agendar nesse número de telefone, 97641-1911. Temos a oração na quinta-feira, às 19h30. Você é nosso convidado. Temos visitantes hoje. Débora. Quem é Débora? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Fernando. Quem é o Fernando? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Também a Loki. Quem é a Loki? Está lá em cima. Temos a Lívia também. A Lívia, seja bem-vinda, Lívia, em nome de Jesus. Se sintam na casa do Pai. Amém? Temos aí para que você siga nas redes sociais, YouTube e Instagram. Amém? Jesus vem oficial. Mais algum aviso? Não? Fique de pé, vamos estar agradecendo. Pai Celestial, queremos te agradecer por mais esta ceia, por mais este culto, por esta palavra. Te louvamos, te agradecemos. Despede-nos na tua paz para os lares. Teremos culto à noite novamente, às 18h30. Seja conosco, que os teus filhos venham participar desta mesa, a mesa do Senhor. Deus maravilhoso, nos dê uma semana de respostas, de vitórias e de grandes bênçãos sobre a tua proteção. É o que nós te pedimos e te agradecemos para sempre. Que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cada um salve seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Ótima semana. Deus abençoe a todos.